Glória a Deus. E desde a estreia desse quadro, o Senhor tem abençoado este programa só com presença de irmãs, de fé, de oração, porque, claro, o tema aqui, obviamente, é fé, e eu recebo a missionária, a irmã Kátia Sirlene, muito obrigada. Amém. Eu que te agradeço. Bem, a irmã já conhece o quadro, sabe que a gente fala sobre fé, então fica à vontade o que o Senhor colocou no seu coração, uma palavra, um versículo, um testemunho, tudo junto. Amém. E vamos edificar a sua fé, você que é cristã, que não é cristã, fique ligadinho, porque olha, o Senhor sempre fala muito e vai ajudar. Se a sua fé está mais ou menos ficar forte, se não tem nenhuma, começar a ter, porque é para isso o quadro Mulheres de Fé. Amém. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém. Já te agradeço, né, por este convite. Falar, né, o que Deus tem feito nas nossas vidas é muito bom, né? Muito bom. Porque o Senhor, Ele é maravilhoso, Ele continua fazendo milagres, maravilhas, e foi isso que Ele fez na minha vida, né? Glória. Eu não conhecia essa palavra tão maravilhosa, eu não tinha o entendimento, né? Porque às vezes nós lemos a palavra, mas nós não temos o entendimento, né? Sim. E o Senhor abriu o meu entendimento para entender a chamada que Ele tem na vida de todos, não é isso? Então, eu sou do Nordeste, morava na Paraíba, João Pessoa, e uma amiga me fez um convite de ir à igreja. Como é importante você frequentar uma igreja, né? Ouvir a palavra do Senhor. E se eu fui visitar essa igreja, e naquele dia, eu sempre falo que foi o Senhor que me escolheu, né? Porque a Bíblia fala que foi Ele que nos escolheu. Então, eu comecei a ter uma nova história. O Senhor escreveu uma nova história para a minha vida, para a vida da minha família, né? E ali eu fui vivendo muitos momentos, muito momento assim de milagres, né? Na presença do Senhor. Um dos milagres que eu estou aqui me lembrando, recordando, foi o meu filho Marcondes. Ele uma criança, né? E eu tinha um sofá assim no cantinho da parede, e tinha uma tomada. E ali, descuido, né? Que mãe às vezes se descuida um pouquinho. E ele subiu no sofá e um ferro, um grampozinho, ele colocou ali dentro daquela tomada. Aí eu corri, puxei ele, mas eu, como uma nova convertida, eu vi um milagre do Senhor na minha casa, né? Que com certeza, se não fosse a mão do Senhor, hoje eu não estaria contando esse testemunho que o Senhor fez, né? Que Ele não teve nada para a glória do Senhor. Então, eu comecei a ter mais intimidade com Deus, vendo os milagres, as maravilhas. Então, irmã Beth, é muito bom você entender a palavra do Senhor, você se esforçar, porque é um esforço, né, você viver essa experiência com Deus, viver os milagres, viver as promessas que Deus tem para as nossas vidas. Então, eu louvo a Deus por o Senhor ter me chamado, né? Eu num lugar tão distante, mas Ele nos chamou e até hoje Ele tem nos sustentado. E já tem quantos anos que a irmã está na fé? Eu tenho 26 anos que eu sirvo ao Senhor, né? Que bênção. Da idade do meu filho mais novo, 26 anos. E assim, e a gente só tem vivido os momentos assim de fé mesmo, né? Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor, mas a gente perseveramos na oração, no compromisso com o Senhor, né? Porque nós temos que ter esse compromisso com Deus, porque Ele colocou diante de nós, né, essa palavra tão maravilhosa que ela nos ensina, ela nos muda, cada dia nós somos mudadas pela palavra do Senhor, né? E falando para você que está em casa, que tudo é possível ao que crer, que você creia no seu milagre, você persevere em oração, né, independente da sua religião, mas que você busque conhecer a palavra do Senhor, porque Ele é maravilhoso. E quando a gente busca muito milagre, mas é tão simples, porque a própria palavra diz, buscai antes o reino dos céus, que as demais coisas serão acrescentadas. E eu vejo isso na minha vida. É verdade. Porque assim, eu sempre fui uma pessoa de muita fé, só que eu depositava a fé no lugar errado. E o maior milagre que o Senhor fez na minha vida foi ter me resgatado
daquele charco, daquele lamaçal, lodo, né? do lodo do mundo, dos pecados. E é isso, a conversão ela é diária, cada dia. Exatamente. Porque a gente fala, aceitei Jesus, no outro dia estou santo. Não, porque a palavra santo é um processo, separado, né? Você vai separando o pecado, mas é um processo lento e é uma luta diária, porque os pecados estão aí. E todo mundo sabe que o caminho fácil é sempre mais agradável, mas não é esse caminho que vai nos levar à vida eterna. Então, assim, eu agradeço todos os dias ao Senhor. Todos os dias eu não passo um dia sem agradecer. Senhor, obrigado por ter me tirado desse lodo, por ter me resgatado. Porque a gente sai dali todo sujo, né, cheio de lama, e o Senhor vai limpando, vai limpando. Isso quando a gente busca. Então, quando a gente busca o reino, as demais coisas vêm naturalmente. Porque às vezes a pessoa acha que, eu vou na igreja lá buscar um milagre. Não é assim, não é o mercado, vou lá comprar um leite, um pão. Não é assim que funciona, não. Até porque ao Senhor agrada quem realmente tem fé e vai vivendo da fé. Mas foi o que você falou, né? Assim, recém-convertida, naturalmente já teve um milagre. Porque a gente imagina que poderia ter acontecido com seu filho. E a cada dia, imagina esses anos todos de fé, as experiências com Deus e você, como uma mulher de oração, uma mulher de fé, vai criando essa intimidade com Deus e sente a presença, né? É muito forte. Sim. E as pessoas que... Tem muita gente que fala assim, mas eu oro, eu não sinto nada, mas tem que estar vivendo, né? Não pode só estar ali pecando diariamente. Agora eu vou tirar um minutinho aqui para orar. Também não é assim. Não é assim. A intimidade com Deus é conquistada, né, irmã? Com certeza. A gente temos que, a cada dia a gente vamos nos aperfeiçoando, né? A palavra diz que a cada momento a gente vamos se aperfeiçoando na presença do Senhor. E uma passagem que eu gostaria muito de estar deixando só para a meditação de vocês que estão em casa, que se encontra em Lucas, Lucas 8 e o 46. É uma passagem muito conhecida, né? Mas que eu acho essa mulher assim extraordinária, a mulher de fé, né? Que disse Jesus, alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude, né? A gente aqui estamos falando de uma mulher que tinha um fluxo de sangue, né? E ela, 12 anos que ela padecia, né? Ela gastou tudo que ela tinha com os médicos e cada momento que ela ia aos médicos, o médico só trazia situações difíceis que não tinha mais solução para a vida dela. Mas ela ouviu falar que Jesus estava passando e ela disse, se tão somente eu tocar, eu serei curada. Então, assim, o momentos que ela viveu de tanta dificuldade, fraca, debilitada, mas ela não desistiu, né? Ela não desistiu do seu milagre, ela não desistiu de buscar a sua cura e ela tinha certeza que ela ia encontrar em Jesus o milagre que ela estava precisando, né? E ela rompeu a multidão, porque ela não poderia estar junto com a multidão, nem tão somente tocar em ninguém. Por isso que ela disse, eu vou tocar na orla, se eu tocar tão somente na orla, eu vou ser curada. Então, no mesmo momento que ela tocou, ela foi curada, né? E o Senhor, eu acho lindo, irmã Beth, que o Senhor, ele disse assim, alguém me tocou. Aleluia. Aleluia. Alguém me tocou. Mas, mestre, a multidão te aperta e o Senhor diz, alguém me tocou. Alguém me tocou diferente. Porque eu senti que de mim saiu virtude, né? Então, aleluia, você toque no Senhor com a tua sinceridade de coração, né? Verdade. Busque a Deus com a sinceridade, mostrando para Deus que você é totalmente dependente do Senhor. Essa mulher, ela não tinha o conhecimento de Jesus, mas ela ouviu falar que Jesus estava passando e ela foi em busca do seu milagre, né? E que nessa tarde você leia a palavra do Senhor, né? Busque ao Senhor, busque aí uma igreja, porque o Senhor tem muitas coisas para realizar na vida, né, das pessoas. E é só Jesus. Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, né? Ninguém vai ao Pai senão por eles. Tem que ser só com Jesus. É verdade, é o único caminho. É o único caminho. E essa mulher, ela recebeu o seu milagre
porque ela não desistiu, né? Ela teria 1000 motivos de desistir, porque ela não tinha mais esperança, porque os médicos falando com ela que ela não tinha o que eles fazer, mas ela não desistiu, né? Então, que nessa tarde você não sei qual a sua situação, mas não desista. Lê a palavra, vá a uma igreja, né? Porque a Bíblia diz, o crer é pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. E quando a gente fala da igreja, é a que você estiver perto da sua casa, Sim. que você se sentir confortável, desde que seja uma igreja séria. Porque, infelizmente, vivemos dias maus. Isso também é bíblico, falsos profetas vão aparecer. Tem muita igreja aí que só usa o nome de Deus, não resolve nada. E a gente também não vai falar aqui porque não é essa a intenção. Mas tem muitas igrejas sérias, pastores que realmente são chamados por Deus, compromissados, né? Eu sou assembleiana, a irmã também, mas ninguém está falando vá a uma Assembleia de Deus. Pode qualquer outra denominação, o importante é que se fale a palavra e que faça você conhecer esse Jesus maravilhoso. Mas eu posso ler em casa a Bíblia sozinha? Pode. E deve. Mas é importante também congregar, é importante, porque também é bíblico, né? Então, por isso é importante conhecer a palavra, porque senão a gente fica perdida, totalmente perdida. E, enfim, temos mais um tempinho para a irmã. Amém. Senão eu vou tomar seu tempo. E é isso que a irmã Beth está falando, de você procurar uma igreja, que ela tem um compromisso com a palavra, realmente é isso. Eu comecei assim a mudar, né, a minha vida, porque eu comecei a ler o Novo Testamento. Aí eu não era crente, mas eu comecei a ler o Novo Testamento e eu fui vendo, né, algumas coisas e assim eu já fui começando a melhorar um pouco, porque a palavra ela nos ensina isso, né? Aí foi quando a minha amiga me fez o convite, eu fui à igreja, mas a vida da gente ela é um processo, a cada dia a gente vamos nos aperfeiçoando na palavra, nos esforçando, né? Porque a gente sabe que os dias são maus, são trabalhosos, mas quem tem o Espírito Santo de Deus, ele nos conduz, ele nos instrui, ele nos dá a direção. Por isso que é bom você conhecer Jesus, né? Você pode até dizer, mas eu conheço, mas quando você tem um encontro verdadeiro com Deus, Ele te dá a direção, Ele te orienta em tudo da sua vida. Deus é muito bom, sabe? E se você beber dessa água, você nunca mais terá sede, né? É verdade. Foi isso que o Senhor fez com aquela samaritana. Quando ela conheceu Jesus, ela saiu para pregar o evangelho e a vida dela foi mudada. Então, o que eu falo para vocês hoje, busque ao Senhor, né? Nós sabemos que os dias são difíceis, são tantas coisas, mas o Senhor Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E Ele continua fazendo milagres, maravilhas. E o maior milagre é que você venha reconhecer a Ele como único e suficiente Salvador. Jesus se alegra quando você toma essa decisão, né? Ele fica feliz porque é uma vida que o Senhor resgatou, né? Então, eu quero tão agradecer, né, por esta oportunidade, que você guarde essa palavra, esse breve testemunho, né? Porque é muito bom a gente viver e contar o que Deus tem realizado nas nossas vidas, porque Ele faz, né? Ele faz milagres, maravilhas. Como eu falei, eu sou de Maceió, mas o Senhor, Ele nos fez uma promessa que nós iríamos vir para um lugar muito distante e a gente nunca veio, eu nunca vim aqui no Rio de Janeiro, nem em Petrópolis, e o Senhor me fez uma promessa, né, que eu iria vir para um lugar muito distante. E não passou 2 semanas, essa promessa se cumpriu. Então, é muito bom, sabe, aleluia, você viver os milagres de Deus. É uma coisa que não tem dinheiro que pague, você sentir essa presença gloriosa na sua vida. Eu sempre falo para o Senhor que é muito bom você ter essa paz que excede todo entendimento, que é a paz de Cristo, né? Às vezes você está vivendo alguma situação, mas no teu coração você tem uma paz que você sabe explicar, porque é o Senhor que faz isso, né? A presença do Espírito Santo é uma maravilha.
E a irmã se converteu depois que o seu marido se converteu? Não, eu me converti primeiro, né? Então. Eu me converti na Paraíba e ali eu fiquei orando, intercedendo pelo meu esposo, porque ele não era crente, né? Aí o Senhor sempre fala muito comigo através de sonhos e ali o Senhor, não sei se foi sonho ou a gente sabe que é revelações também, que às vezes é aquele sono que você não está naquele sono profundo e ali o Senhor falava comigo que era a última vez que ele iria sair, né? Que ele saía com os amigos e o Senhor falou comigo que era a última vez, irmã Beth. Glória a Deus, irmãos. O Senhor disse, é a última vez que ele sai. Então, depois de uns dias, ele entrou na igreja, ele aceitou a Cristo, né? E assim o Senhor tem feito muitos milagres, né? A vida da gente, como a irmã Beth falou, é um processo. Cada dia a gente está num processo aqui e o Senhor tem feito maravilhas na vida do meu esposo, o pastor Marcondes, né? E só foi fazendo promessas na vida dele e assim o Senhor tem feito. Então, creia no teu milagre, porque o Senhor faz. Ele não só se converteu, como foi chamado, tem um chamado, tem é pastor, chamado, que coisa sim, linda. Né? Ele, lá na Paraíba mesmo, ele foi consagrado para ser diácono da casa do Senhor. Quando foi para Maceió, aí passou um período, né? E já foi consagrado para ser presbítero da casa do Senhor, né? Ali é um processo, ali é uma, né? Tudo claro, é na vontade do Senhor, não é isso? Então, quando chegamos aqui em Petrópolis, o Senhor também o chamou, né? Assim, já concluindo o ministério, aí ele foi consagrado através do nosso pastor Timóteo Ramos de Oliveira para ser pastor, né? E nós louvamos a Deus porque Deus fez uma promessa na vida dele, logo assim que ele se converteu, né? O Senhor começou a falar as promessas que tinha para realizar através da vida dele. Bem. E eu louvo a Deus, porque tudo, sabe, irmã, que Deus falou, ele tem cumprido a sua palavra. Não porque a gente mereça, né? Mas é a misericórdia do Senhor. E né? Deus é fiel, né? Não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, ele prometeu, está prometido. Se vai demorar uma semana, um mês, um ano, 10 anos, 20 anos, não importa. Eu vou trazer uma irmã aqui, que ela vai dar um testemunho, que ela se converteu e ficou 17 anos orando para que o marido dela se convertesse. Foi uma luta, mas Deus prometeu, deu vitória. Eu passei um ano. Hoje em dia ele é um presbítero, serve ao Senhor. Então, glória assim, a Deus. É o tempo de cada um. A irmã esperou um ano, tem testemunho de irmã que esperou 2, tem 20 anos, 20, né? Então, assim, Deus tem isso particular com cada um. Quem somos nós para questionar Deus? Exatamente. A gente fala assim, nossa, eu me converti, da outra semana meu marido, olha que glória. Então, mas aí vai do que como Deus vai tratar com cada um. E vai também de como vai ser esse processo. A gente não tem como falar, porque tem mais fé ou menos fé. Não é, a gente não tem como questionar Deus. Sim. Deus tem um propósito na vida de cada um. Irmã, nosso tempo, infelizmente, está acabando. Vou deixar esses 2 últimos minutos, se a irmã quiser se despedir, deixar uma mensagem. Amém. Fique à vontade. Eu quero agradecer essa oportunidade e falar para mais uma vez, né, que como essa mulher alcançou o seu milagre, né, você vai alcançar o seu milagre se você seguir as orientações que Deus tem para a tua vida, né? Porque o Senhor, Ele é amor, Ele te ama, né? A Bíblia diz que Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único filho para morrer por mim e por você. Então, Ele te ama muito, né? E que você não desperdice esse grande amor que Deus tem para com as nossas vidas. Eu quero agradecer essa oportunidade. E que Deus continue abençoando este trabalho, né? Esse trabalho tão maravilhoso, porque eu sei que muitas vidas têm sido edificadas, né? Porque a palavra de Deus, ela nos alimenta, né? Se você lê a palavra, você vai mudar, sua vida vai ser outra pessoa, porque essa palavra tem poder, né? Ela nos alimenta, ela nos corrige, ela nos orienta, mas é a palavra de Deus, tá? Leia a Bíblia, é isso que eu oriento. Ler a palavra de Deus é um livro que você tem que ter muito carinho. É a palavra do Senhor.
guardar na tábua do teu coração, né? Porque nós também não podemos só ler e não praticar o que Deus nos orienta a praticar, né? A viver essa palavra. Então, que Deus continue te abençoando e continue abençoando você, toda essa equipe, né? Que Deus continue guardando, dando-nos vitória, porque Deus conhece a necessidade de cada um, né? E Ele com certeza vai estar dando vitória mais a vocês aqui. Eu agradeço a oportunidade. Aleluia, glória a Deus. Muito obrigada, irmã. Então, para você que está nos acompanhando, seja de um dos municípios de cobertura da emissora, Nova Friburgo, Teresópolis, Três Rios, Paraíba do Sul, Patinho do Férias, aqui em Petrópolis, ou você que está pela internet, pelo site, pelo YouTube, pelo Facebook, não importa. Em algum momento dessa mensagem tocou o seu coração, aleluia, dê uma chance para você mesmo, porque Deus sem a gente é Deus, a gente sem Deus é nada. E você, mulher, que já se converteu, continue na luta para levar toda a sua família, porque é promessa também. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E isso é promessa. Não desista dos seus filhos, do seu marido, não desista da sua família, não desista de deixar toda a sua casa servindo ao Senhor, porque é uma paz que não dá para explicar. Eu que o diga, né? Como eu era atribulada, Jesus. Jesus me transformou nessa pessoa com paz, que é uma benção. Muito obrigada pela audiência, pelo carinho. A gente volta amanhã, se assim Deus permitir. Até lá. TVC, a TV do Correio da Manhã.